Passados 20 anos dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York, houve toda aquela solenidade, né, lembrando as quase 3.000 vítimas desse lamentável atentado. O que eu vou procurar fazer nesse vídeo é uma análise não simplesmente colocando novamente aquelas cenas de aviões colidindo ali com as torres, as pessoas se jogando pelo incêndio que se formou, o desabamento. Não, isso já foi bastante repetido aí na data aí que lembra o 11 de setembro de 2001. Né? Eu gostaria de fazer com vocês uma abordagem do âmbito sociológico, para explicar um pouco como que se chega numa situação dessa e como não se deve simplesmente acreditar em soluções bastante simples, aquela noção assim de não, o mal contra o bem, né? Quem são os bandidos, quem são os mocinhos. E aliás, não se trata absolutamente de fazer um juízo de valor ou entrar no mérito de todos os personagens envolvidos nisso, né? Então já vou pedindo aí que, se você gostar, coloque aí o seu joinha, se inscreva no canal, que a minha proposta é simplesmente discutir questões que estão, digamos assim, mais nas profundezas, né? Muitas vezes a imagem, a fotografia, ela fica num espectro do sentimentalismo de uma maneira rasa, né? Não que realmente a proposta jornalística tivesse como objetivo descer realmente nas profundezas das razões para tudo aquilo, né? Eles vivem disso, vivem da notícia e da emoção, né? Bom, vou começar por esse fragmento aqui de jornal, né? Estou colocando aqui só para vocês verem que eu guardo isso já, né, há 20 anos. Na ocasião do atentado, o presidente George W. Bush ele faz um pronunciamento, evidentemente, à nação, bastante curto, ali em torno de 5 minutos. E eu vou ler um trechinho, umas frases do Bush, porque a gente vai aproveitar isso um pouco mais para frente aqui no vídeo. Ele começa dizendo o seguinte: estes atos destruíram aço, mas não podem afetar o aço da vontade americana. Então ele faz, claro, uma analogia com isso. Só que em seguida ele começa a citar o livro dos Salmos, do Evangelho. Ele diz: eu oro para que sejam confortados por um poder maior do que qualquer um de nós, de que falamos através das eras no Salmo 23. E aí ele cita, né, 2 pontos. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois o Senhor está comigo. Então, isso é um ponto bastante interessante e eu vou mostrar para vocês como que, muitas vezes, o que está por trás disso é o chamado conflito de visões. O Bush nunca negou, ele tem lá uma religiosidade, tinha passado por vários problemas com alcoolismo, etc. coisa, e ele se reencontrou ali na religião. E ele clama para a nação, que é uma nação também na sua matriz ali da religiosidade, né? E ele clama com relação a isso. Mas aí vamos falar do personagem que arquitetou tudo isso, que é o Bin Laden. Então, fazendo aqui um pequeno parênteses. O Bin Laden nasceu em 1956, era o 17º filho, ele tinha outros 50 irmãos, né? O pai dele, quando ele nasceu, já estava bastante rico. O pai dele fez fortuna transformando uma pequena empresa de transportes que ele tinha no porto de Jidda, onde é o começo da caminhada, muitas vezes ali a partir da Arábia Saudita para chegar até Meca. E ele, do transporte, ele acabou indo para a construção civil, né? E a Arábia Saudita, com o dinheiro que vem do petróleo, a família real praticamente escolheu, lembra dos campeões nacionais? Então, a família do Bin Laden praticamente era a construtora dos campeões nacionais, recebeu benevolentemente várias obras para serem feitas ali, né? O Bin Laden não teve tanto contato assim com o pai, porque quando ele tinha de 11 para 12 anos de idade, o pai morre num acidente aéreo com um avião de pequeno porte que cai e o pai dele falece nesse acidente.
O irmão mais velho, como manda a tradição, assumiria os negócios da família. Mas o governo saudita, como a empresa já era muito grande, muito importante para os interesses ali do governo, ele toma controle da família e se torna tutor dos filhos do Mohammed Bin Laden, pai do Osama Bin Laden. Né? Aliás, a mulher né, que deu origem ao Bin Laden, né, como 17º filho, é uma mulher síria. Né? Ele se casou, o Mohammed casou com a Síria. Né? E aí decide dar o nome de Osama e tal. Né? Desde pequeno, os outros irmãos e a família começou a considerar o Osama um cara santo. Tanto é que na juventude ele já se opôs a vários costumes ocidentais, como até jogar futebol nas escolas. Né? Mas passados alguns anos, o governo saudita decide devolver a empresa já para o filho mais velho, que começa realmente a tocar os negócios. E aí ele tinha interesse na área de petróleo, muito além simplesmente da Arábia Saudita. Já no governo Reagan, as relações da família Bin Laden com empresas petrolíferas nos Estados Unidos eram bastante intensas. E é exatamente numa dessas visitas aos Estados Unidos, ao estado do Texas, onde ele tinha negócios com a família Bush, porque a família Bush tem muitos negócios na área de petróleo. Também, lamentavelmente, esse irmão mais velho do Bin Laden ele acaba morrendo quando um pequeno avião também colide com linhas de transmissão de energia e esse irmão morre. Então, o Bin Laden ele sabe dessas relações próximas, seja da família real saudita, seja da própria família dele, com poderosos nos Estados Unidos. O Bin Laden decide estudar nessa cidade de Jeddah, ele decide estudar economia. Só que nessa faculdade, quem já dominava ali ideologicamente era a Irmandade Muçulmana Egípcia. E aí o Bin Laden começa a se tornar cada vez mais radical com relação à propagação da cultura, dos valores da cultura muçulmana. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2002, já passado o atentado, e eu vou ler alguns trechos, vou deixar disponível aqui na descrição, o Bin Laden escreve uma carta chamada Carta à América, que é uma carta longa. Eu sugiro, quem tiver interesse, leia essa carta, não para extrair realmente o mérito, você não precisa concordar com o Bin Laden, o objetivo não é esse. O objetivo é que você perceba exatamente o conflito de visões desses dois mundos. E nós temos que admitir que a população hoje mundial de muçulmanos ela é extremamente expressiva. Então simplesmente não dá, simplesmente com os incidentes recentes que aconteceram no Afeganistão, dizer não, isso aconteceu num lugar tão distante, é só no Afeganistão. Não é só no Afeganistão. Né? Existem bilhões de muçulmanos no mundo. Né? E há um conflito realmente de visões que eu, como já disse, não estou aqui entrando no mérito. Né? O Bin Laden, em 1979, com a invasão do Afeganistão pelos russos, ele se oferece para ir lutar junto com a Al-Qaeda no Afeganistão. E é interessante que, ainda no momento de Guerra Fria, o que os americanos fazem? Eles mandam dinheiro, armas para a Al-Qaeda, treinam em centros de treinamento o que seriam os mujahidins para lutar contra os soviéticos. Isso já aconteceu em outras guerras, colocando uma dificuldade para o outro oponente. O Bin Laden também está sabendo disso. Né? A guerra dura 10 anos. Ele volta ali em 1990 para a Arábia Saudita e está incluindo que é a Primeira Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein, no Iraque, invade o Kuwait, que também é um estado que o Bin Laden sabe que é um estado artificial. Foi criado exatamente para deixar as divisões ali que os ocidentais fizeram com toda aquela região que era bastante rica de petróleo. O Kuwait foi um desses estados que simplesmente foi criado artificialmente. O Saddam Hussein, argumentando que aquilo ali pertencia historicamente ao Iraque, ele simplesmente vai lá e ataca o Kuwait, o que os Arábia Saudita e outros países não gostaram nada, porque eles tinham lá suas totais diferenças. Né? O Bin Laden se oferece então para lutar contra o Saddam Hussein, para a família saudita, que isso é recusado. Os sauditas preferem pedir ajuda dos americanos, que era o Bush pai, então prefere pedir ajuda para que ele faça lá a tempestade no deserto, aquela guerra toda e tal. Né? Então
Isso transforma também o Bin Laden, ele começa a perceber esse jogo geopolítico, onde ora você está ajudando alguém, ora ele se torna seu inimigo e tal, e ele começa a perceber, ele tinha um irmão, um dos irmãos do Bin Laden, se revolta contra a própria família saudita, gera ali uma mini revolução que é sufocada, ele é preso. Por quê? O argumento do irmão do Bin Laden é assim, a população continua pobre, o país mergulhado numa série de corrupções, apaniguados ali da família real, muito ricos, gastando seu dinheiro exorbitantemente no Ocidente, com maus comportamentos. Então ele se revolta. Isso também afeta bastante o Bin Laden. Bom, agora vamos do ponto principal aqui, que eu vou falar da Carta à América. Vou ler alguns trechos. Da mesma maneira que eu citei aqui o Bush, falando sobre os Salmos, lendo os Salmos, o Bin Laden também começa a carta citando Deus, citando Alá. E logo de cara, no primeiro parágrafo, diz assim: em nome de Alá foi dada a permissão para lutar contra os infiéis, por aqueles que são os fiéis, que sabem que vão obter a vitória em nome de Alá. Então vejam que de ambos os lados há uma conotação religiosa. E o Bin Laden, ele na carta, ele começa a fazer uma série de levantamentos, diz assim, olha, os muçulmanos eles acreditam em todos os profetas, incluindo Abraão, Moisés, Jesus e o Maomé. E eles assim, nós conquistamos a Palestina e expulsamos os romanos, e a Palestina voltou a ser, Palestina e Jerusalém voltou a ser do Islã, né, com os seus profetas e tal. Isso aqui tem uma certa questão aqui histórica. Assim, na verdade o Império Romano já tinha caído antes mesmo do Maomé surgir como o grande profeta, mas provavelmente ele está se referindo à derrocada final do Sacro Império Romano Germânico, né, que ficou aquela separação do Oriente e Ocidente, que é depois da queda de Roma, de Constantinopla, aquela coisa toda. Mas ele diz assim, vocês nos atacaram na Somália, vocês dão suporte, né, dão apoio para as atrocidades russas na Chechênia, todos os locais onde tem os muçulmanos. A opressão, vocês apoiam a opressão da Índia contra a Caxemira, e também o Estado de Israel contra o Líbano. Então assim, ele vai fazendo toda uma defesa, dizendo assim, olha, vocês estão nos atacando em todos os lugares do mundo, e vocês ficam dizendo que é o país da liberdade, essa coisa toda. Aliás, só um parênteses, eu vi nessas matérias jornalistas, tem um jornalista sediado além do brasileiro, jornalista em Nova York, que diz assim, não, eu estou aqui há 25 anos, depois disso, depois dos atentados, Nova York melhorou muito. Eu fiquei pensando, melhorou para quem? Melhorou para você, que é um correspondente, mora num bairro legal, joinha, então melhorou, claro. Duvido que esse cara tenha passado alguma vez de trem ou de metrô para o outro lado do canal, né, onde tem os bairros pobres. Né? Uma vez, por uma confusão de nome de hotel, em vez de eu estar ali na rua 56, perto ali da Times Square, onde eu tinha um evento ali, um hotel importante, me jogaram lá na 180 e pouco, bem acima do Central Park. Evidentemente que era um bairro negro, e era tarde demais para eu conseguir mudar alguma coisa num domingo, chegando ali num domingo à noitinha, e o evento era na segunda-feira de manhã. Então eu tive que ficar ali, mesmo percebendo que o hotel de quinta categoria, aquele hotel meio tipo de trânsito, uma coisa assim, um pessoal muito coisa, e aí não restou dúvida, eu saí bem mais cedo do que normalmente eu deveria, só de metrô levou 50 e tantos minutos, e quando eu disse para as pessoas de onde eu tinha vindo, as pessoas falam assim, mas você é maluco, você veio daquele lugar? De fato eu percebi desde que eu cheguei na estação que eu era o único que estava com o terno padrão Wall Street, todo aquele jeito, né, de executivo de banco, e todas as pessoas ficavam me olhando, porque eles nunca tinham visto talvez alguém pegar o metrô naquele lugar com aqueles trajes. Né? Nada aconteceu, né, uma violência, absolutamente, mas eu percebi que eu era um ser estranho ali. Então essa questão de não, Nova York está muito melhor, Nova York está muito melhor até que quadra, né? É muito bacana, enquanto você anda naquele circuito turístico, está tudo limpo, você não vê um papelzinho no chão. Vá para longe dessas regiões para ver se a cidade é tão maravilhosa como esse jornalista de 25 anos que está lá diz. Né? Então ele diz assim, esses governos que vocês apoiam,
eles nos impedem de fazer a Sharia islâmica, ou seja, de viver dentro do que eles consideram da Sharia islâmica. E aí ele fala realmente de assim, olha, tudo isso começou há 80 anos atrás, quando vocês fatiaram a Palestina entre vocês. Ele está falando, ele não entra em detalhes aqui, mas ele está falando com certeza da conferência do Egito, né, do Cairo, em 1922, quando os ingleses estavam muito pressionados depois dos custos da Primeira Guerra, e o Churchill liderou essa conferência do Cairo para fazer realmente o fatiamento ali da Palestina com a saída dos ingleses que estavam tomando conta daquilo desde o século XIX. Com a descoberta das enormes jazidas de petróleo, a situação ficou muito pior. E o Bin Laden sabe muito bem disso. Aí vamos aqui para alguns pontos. Ele chega a citar na carta o Benjamin Franklin, porque ele fala assim, vocês se tornaram usurários, com essa ganância pelo dinheiro. Né? Curioso, né? Ele cita o Benjamin Franklin, porque de fato o Benjamin Franklin tem trabalhos a respeito do crédito, da usura. A frase tempo é dinheiro é do Benjamin Franklin, não é do Pato Donald, do Tio Patinhas, né? E ele começa a fazer uma série de pontuações, assim, vocês toleram as drogas, vocês muitas vezes permitem que essas drogas sejam negociadas nos seus países, vocês toleram a prostituição. Aí ele chega a citar, na época, o Clinton. Ele fala assim, veja que o seu presidente Clinton, os atos imorais que ele cometeu dentro do Salão Oval. Veja, o Bin Laden dando essa lição de moral nos americanos. Né? A sua nação permite o jogo em todas as suas formas. Né? Então, vejam nessa carta o que eu chamo de conflito de visões. Né? Que é irretratável sobre esse aspecto. O que estimula muito a violência nesse tipo de contexto é essa questão globalista, por exemplo, da ONU tentando implantar todos os tipos, tudo aquilo que passou uma regra e diz, não, essa é a melhor prática para você e tal. Seja de regras do casamento, de condutas, de diversidade e tal, ainda que a nossa sociedade, muitas e muitas vezes, tenha oprimido os outros, tenha imposto aos outros, como por exemplo os ingleses, o que fizeram na guerra do ópio contra a China, o que eles fizeram na Índia, o que os americanos fizeram no Japão, impondo ao Japão o comércio exclusivo, né? O que a França fez com o que seria depois o Vietnã, o fatiamento de vários países na África. Então temos que tomar cuidado de simplesmente carimbar quem é do bem, quem é do mal e o que está fazendo. Qualquer um pode ser do bem, qualquer um pode ser do mal. Então, tudo é uma questão de valores, tudo é uma questão de propósito, tudo é uma questão de intenção, tudo é uma questão o quanto você quer se tornar imperialista ou não. E realmente, na visão desses muçulmanos, o que encarnava naquele momento, chegando no ápice ali em 2001, lembrando que a União Soviética já tinha se fragmentado em 91, né? Então parecia que agora o grande Satã era realmente os Estados Unidos. Então, vou deixar aqui, como eu disse, as descrições. Tem um documentário que chama Zero, que é bastante interessante, onde há certos questionamentos com relação a como os prédios entraram em implosão. Existem especialistas que não acreditam que o calor tenha feito aquele colapso. Existem indícios que houve uma batição de cabeça das várias áreas de inteligência americana, seja CIA, FBI, NSD, porque provavelmente por orgulho eles sabiam que alguma coisa grande ia acontecer, mas não agiram de uma maneira conjunta. Existe também, não se sabe se coincidência ou não, mas tudo uma questão de apólice de seguro, porque aquilo ali pertence ao chamado Port Authority, toda aquela região é de uma associação portuária de Nova York. Havia toda uma negociação de seguro, e uma das seguradoras que estava fazendo seguro poucas semanas antes acaba decidindo que não ia querer renovar. Existe uma coisa que se descobriu, que a própria CIA tinha alugado uns andares em prédios próximos, ou talvez eles estivessem já sabendo que alguma coisa ia acontecer, né? E existem realmente algumas pessoas que, por esse cruzamento de informações, alguns escritórios de pessoas realmente poderosas não foram trabalhar naquele dia, não foram aos seus escritórios particulares na World Trade Center, porque provavelmente receberam alguma informação, falaram assim, olha, por cautela, eles não sabiam, evidentemente, a magnitude do que ia acontecer, que era uma coisa inusitada. Bom,
Finalmente, de prático, após 11 de setembro, o que eu pessoalmente vivi é uma mudança radical na questão do financiamento dos terroristas pelo mundo. Então, ações tão coordenadas assim, os americanos pressionaram todo o sistema financeiro internacional. Houve várias modificações, que eu não vou entrar em detalhes aqui, para impedir que você passasse dinheiro de um lugar para o outro sem que deixasse um rastro. Então isso, de fato, isso não acontece mais. Contas secretas foram extintas, a própria transferência de dinheiro você tem uma amarração nas duas pontas. Então o controle desses bancos que financiavam de fato toda essa operação, isso realmente foi destruído. Restou os lobos solitários, as operações de grupos pequenos e ações pontuais, mas essas grandes ações coordenadas que levaram anos e milhões de dólares para poder se efetivar, isso de fato desapareceu.